meio das empresas de capital aberto. A venda de ações é importante para levantar dinheiro. Disse que o poder de vendê-las provoca afobação, mas a empresa de capital aberto continua no coração do capitalismo. Faixa 10. A riqueza vem da terra. Agricultura na economia. Leitura de quadro. Em contexto, foco, crescimento e desenvolvimento. Principal pensador, François Quesnay. 1694-1774. Antes, 1654-56, o economista inglês William Pitt faz levantamento na Irlanda para avaliar potencial produtivo para o exército inglês. Depois, 1766, Adam Smith afirma que o trabalho, não a terra, é a grande fonte de valor. 1879, o economista americano Henry George diz que a terra deveria ser comum a todos e só ela deveria ser tributada, não trabalho produtivo. Anos 1950, a hipótese do agricultor eficiente, do economista americano Theodore Schultz, põe a agricultura no centro do desenvolvimento econômico. Fim da leitura de quadro. Nos últimos anos, os banqueiros têm sido, às vezes, classificados de parasitas ao negociar com a riqueza criada pelo trabalho dos outros. François Quesnay, filho de agricultor francês e uma das grandes mentes do século XVIII, devia reconhecer essa definição. Quesnay afirmava que a riqueza não está no ouro e na prata, mas na produção, aquilo que o agricultor ou o fabricante fazem. Argumentava que a agricultura é tão valiosa por atuar com a natureza, que multiplica o esforço e os recursos do agricultor para produzir um excedente líquido. A manufatura, por outro lado, é estéril, porque o valor do seu produto é igual ao valor do seu insumo. Todavia, teóricos mostraram depois que a fabricação também pode gerar um excedente. Destaque. Se conhecêssemos a economia da agricultura, conheceríamos muito da economia de ser pobre. Theodore Schultz, economista americano, 1902 a 98. Fim do destaque. A ordem natural. A defesa de Quesnay do valor da agricultura influenciou a criação da escola francesa de pensadores fisiocratas que acreditavam na primazia da ordem natural na economia. Muitos economistas, como Theodore Schultz, disseram que o desenvolvimento agrícola é o alicerce do progresso nos países pobres. Em 2008, o Banco Mundial anunciou que o crescimento do setor agrícola contribuía para a redução da pobreza mais que qualquer outro setor. Hoje, os economistas também admitem que a diversificação na indústria e nos serviços, finanças inclusive, é vital para um crescimento de longo prazo. Faixa 11. Dinheiro e bens circulam entre produtores e consumidores. O fluxo circular da economia. Leitura de quadro. Em contexto. Foco macroeconomia. Principal pensador, François Quesnay, 1694-1774. Antes, 1664 a 76, o economista inglês William Pitt apresenta os conceitos de receita e gastos públicos. 1755. Ensaio do banqueiro mercantil irlandês Richard Cantillon, publicado na França, debate a circulação da moeda da cidade para a zona rural. Depois, 1885, O Capital de Karl Marx descreve a circulação do capital com um modelo inspirado por Quesnay. Anos 1930, o economista russo-americano Simon Kuznets elabora a contabilidade da moderna renda nacional. Fim da leitura de quadro. Em economia pode-se pensar pequeno, microeconomia, ou pensar grande, no sistema inteiro. Este é o estudo da macroeconomia. Na França do século XVIII, um grupo chamado de fisiocratas tentou pensar grande. Queriam entender e explicar toda a economia como um sistema. Suas ideias são os fundamentos da macroeconomia moderna. Os fisiocratas. Fisiocracia é uma antiga palavra grega que significa poder sobre a natureza. Para os fisiocratas, as nações tiravam riqueza da natureza por meio do setor agrícola. O líder François Quesnay era cirurgião e médico da amante do rei Luís XV, Madame de Pompadour. Seu modelo complexo da economia espelhava, segundo alguns, a circulação do sangue no corpo humano. O enfoque mercantilista dominava o pensamento econômico na época. Os mercantilistas achavam que o Estado deveria se comportar como um comerciante, ampliando os negócios, comprando ouro e interferindo na economia com impostos, subsídios e privilégios monopolistas. Os fisiocratas adotaram a visão contrária. Afirmavam que a economia regulava-se naturalmente e precisava apenas de proteção contra más influências. Eles defendiam livre comércio, impostos baixos, direitos de propriedade garantidos e dívida pública baixa. Se os mercantilistas diziam que a riqueza vinha do entesouramento, Quesnay e seus seguidores achavam que provinha do que os economistas modernos chamam de economia real, os setores que criam bens e serviços reais. Para eles, a agricultura era o mais produtivo dos setores. Os fisiocratas foram influenciados pelo pensamento de um antigo proprietário rural francês, Pierre de Bois-Guilbert. Ele dissera que a agricultura é superior à manufatura e os bens de consumo valem mais do que ouro. Quanto mais bens consumidos, mais dinheiro circula no sistema, tornando o consumo a força motriz da economia. Ele afirmou também que pouco dinheiro nas mãos dos pobres, que o gastam, vale muito mais para a economia do que nas mãos dos ricos, que o acumulam. O movimento, a circulação do dinheiro, é que importa. O quadro econômico. O sistema fisiocrático de circulação foi apresentado no Quadro Econômico de Quesnay, publicado e revisado várias vezes de 1758 a 1767. Trata-se de um diagrama que ilustra, com uma série de linhas cruzadas e ligadas, o fluxo de dinheiro e bens entre três grupos sociais, proprietários de terras, agricultores e artesãos. Os bens são produtos agrícolas e manufaturados, produzidos por agricultores e artesãos. Embora tenha usado o milho como exemplo de produto agrícola, Quesnay disse que essa categoria poderia incluir qualquer coisa produzida na terra, inclusive minérios. Entende-se melhor o modelo de Quesnay com um exemplo. Imagine que cada um dos três grupos comece com 2 milhões. Os proprietários de terra não produzem nada, gastam seus 2 milhões igualmente com produtos agrícolas e artesanais e os consomem todos. Recebem 2 milhões de aluguel dos agricultores, que estes podem pagar visto que são o único grupo que produz um excedente, de modo que os proprietários voltam para onde começaram. Os agricultores são um grupo produtivo. De um ponto inicial de 2 milhões, eles produzem produtos agrícolas no valor de 5 milhões, acima do que eles próprios consomem. Desses, 1 milhão é vendido aos proprietários para seu consumo. Eles vendem 2 milhões aos artesãos, metade para consumo e metade como matéria-prima para os bens que os artesãos produzem. Isso lhes deixa 2 milhões para ser usados no cultivo no ano seguinte. Quanto à produção, eles voltaram ao ponto inicial. Todavia, eles também têm 3 milhões nas vendas, dos quais gastam 2 milhões em aluguel e 1 milhão nos
produtos artesanais, ferramentas, implementos agrícolas, etc. Quesnay chamava de estéril qualquer grupo, exceto o dos agricultores e o dos proprietários de terras, por crer que não podiam produzir um excedente líquido. Os artesãos, nesse caso, usam sua quantia inicial de 2 milhões para produzir bens manufaturados no valor de 2 milhões, além do que eles consomem. Esses produtos são vendidos igualmente a proprietários e agricultores, mas eles gastam toda a sua renda em produtos agrícolas, 1 milhão para o seu consumo e 1 milhão em matérias-primas. Consumiram tudo o que têm. O modelo de Quesnay faz mais que apresentar resultados anuais, mostra também como o dinheiro e os bens circulam ao longo do ano e comprova por que isso é importante. A venda de produtos entre os vários grupos continua para gerar receita, que é então usada para comprar mais produtos que geram ainda mais receita. Ocorre um efeito multiplicador. No esquema de Quesnay, ele aparece como uma série de linhas em zigue-zague, parecido com o apresentado por John Maynard Keynes, nos anos 1930, quando ele ressaltou os benéficos efeitos secundários dos gastos públicos numa economia em depressão. Destaque: que a soma total das receitas volte anualmente a toda a trajetória da circulação. François Quesnay. Fim do destaque. Análise da economia. Os tipos de pergunta que Quesnay fez e o modo como ele se dispôs a respondê-las anteciparam a ciência econômica moderna. Ele foi um dos primeiros que tentaram descobrir as leis abstratas gerais que governam as economias, o que ele fez decompondo-as em suas partes constituintes e depois analisando rigorosamente as relações entre elas. Seu modelo contava com entradas, saídas e as interdependências de diferentes setores. Quesnay sugeriu que estes deveriam coexistir em estado de equilíbrio, ideia desenvolvida mais tarde por Leon Walras, tornando-se um dos alicerces da teorização econômica. A abordagem de Quesnay para quantificar as leis econômicas fez de seu quadro econômico talvez o primeiro modelo macroeconômico empírico. Os números de seu quadro resultaram de um estudo cuidadoso do sistema econômico francês, dando-lhe uma sólida base empírica. Esse estudo indicou que a tecnologia agrícola era suficiente para que os agricultores gerassem um excedente líquido de pelo menos 100%. Em nosso exemplo, foi isso que eles obtiveram. Partindo de 2 milhões em milho, eles os recebem de volta com um excedente líquido de 2 milhões, que é então pago em aluguéis. Os economistas modernos usam resultados empíricos desse tipo para refletir sobre o impacto das mudanças de orientação, e Quesnay usou o seu quadro com um propósito parecido. Ele argumentou que se os agricultores tivessem de pagar altos impostos, diretos ou indiretos, eles reduziriam seu investimento de capital na tecnologia agrícola e a produção cairia abaixo do nível necessário para a economia prosperar. Isso levou os fisiocratas a afirmar que deveria haver apenas um imposto, sobre o valor do aluguel da terra. Com base em descobertas empíricas, Quesnay fez uma série de outras recomendações políticas, como investir na agricultura, gastar toda a receita, não entesourar, manter impostos baixos e adotar o livre comércio. Ele achava que o capital tivesse uma importância especial porque seus agricultores, empreendedores, precisavam tomar empréstimos baratos a fim de pagar os melhoramentos agrícolas. Ideias clássicas. As ideias de Quesnay sobre a produtividade e a improdutividade dos setores reapareceram ao longo da história do pensamento econômico, conforme os economistas consideram indústrias versus serviços e setor privado versus governo. Seu enfoque exclusivo na agricultura pode parecer tacanho aos olhos atuais, já que hoje se entende que a geração de riqueza pela indústria e pelos serviços é vital para o crescimento da economia. Todavia, sua ênfase no lado real da economia foi um passo importante na direção do moderno pensamento econômico. Ele, sem dúvida, previu a moderna contabilidade da renda nacional, usada para avaliar o desempenho macroeconômico das nações. Essa contabilidade de renda baseia-se no fluxo circular de renda e gasto na economia. O valor do produto total de uma economia é igual à renda total auferida, noção que foi uma parte importante da teoria de Quesnay. No século XX, boa parte da análise das macroeconomias girou em torno do multiplicador keynesiano. Keynes mostrou como os gastos públicos podiam estimular novas despesas, num efeito multiplicador. Essa ideia tem uma ligação óbvia com o ciclo de Quesnay, com sua suscetibilidade à expansão e estagnação. Talvez mais importante, os conceitos de excedente e capital de Quesnay tornaram-se a chave do modo como os economistas clássicos analisavam o crescimento econômico. Um modelo clássico típico centra-se em 3 fatores de produção: terra, trabalho e capital. Os proprietários recebem aluguéis e esbanjam em luxos. Os trabalhadores aceitam salários baixos e, se estes sobem, eles fazem mais filhos. Contudo, os empreendedores têm lucro e o reinvestem na indústria produtivamente. Assim, o lucro incentiva o crescimento e o desempenho econômico depende de setores da economia que geram excedentes. Portanto, Quesnay antecipou as ideias sobre o crescimento das economias e inspirou Karl Marx, que apresentou sua versão do quadro econômico em 1885. Marx disse de Quesnay que nunca antes o raciocínio da economia política atingiu tal auge de genialidade. Leitura de quadro. François Quesnay. Nascido perto de Paris, França, em 1694, François Quesnay era filho de lavrador e o 8º de 13 irmãos. Aos 17 anos iniciou o aprendizado de gravador, mas depois foi para a universidade onde se formou na Faculdade de Cirurgiões em 1717. Fez nome como cirurgião e se especializou no tratamento da nobreza. Em 1749 mudou-se para o Palácio Real de Versalhes, perto de Paris, como médico de Madame de Pompadour. Em 1752 salvou o filho do rei de varíola e recebeu um título de dinheiro suficiente para comprar uma propriedade para o seu filho. Seu interesse por economia começou no início dos anos 1750 e em 1757 ele conheceu o Marquês de Mirabeau, com quem constituiu Les Économistes, os fisiocratas. Morreu em 1774. Obras-chave. 1758. Quadro econômico. 1763. Philosophie rurale, com o Marquês de Mirabeau. 1766. Analyse de la formulaire d'arithmétique du tableau économique. Fim da leitura de quadro. Faixa 12. As pessoas nunca pagam pela iluminação pública. Fornecimento de bens e serviços públicos. Leitura de quadro. Em contexto, foco, tomada de decisão. Principal pensador, David Hume, 1711 a 76. Antes, C. 500 a.C. Em Atenas, impostos indiretos financiavam festejos, templos e muros da cidade. Impostos diretos ocasionais são cobrados em tempo de guerra. 1421. Concedida a primeira patente ao engenheiro italiano Filippo Brunelleschi, para proteger sua invenção de guindaste para barcaças. Depois, 1848. O Manifesto Comunista defende a propriedade coletiva dos meios de produção pelos trabalhadores. Século XIX. A iluminação pública instalada na Europa e nos Estados Unidos. 1954. O economista americano Paul Samuelson cria a teoria moderna de bens públicos. Fim da leitura de quadro. A iluminação pública é um exemplo de bem público, porque o uso da iluminação pública por uma pessoa não diminui o benefício que ela dá a outra, e porque é difícil impedir as pessoas de beneficiar-se da iluminação pública. Empresas privadas não fornecem iluminação pública porque não podem impedir quem não paga de usá-las.
Bens públicos essenciais em geral são fornecidos pelo governo porque as pessoas nunca pagam pela iluminação pública. Até numa economia de mercado que funcione bem, há áreas em que os mercados falham. Um exemplo importante de falha de mercado é o fornecimento de bens públicos. Bens que são gratuitos para todos ou podem ser usados mesmo por quem não paga por eles. É difícil uma empresa privada ou uma pessoa ter lucro ao fornecer esses bens, entre os quais está a defesa nacional. Esse problema chamado carona, em que os consumidores aproveitam os produtos sem pagar por eles, implica a inexistência do incentivo do lucro. Todavia, existe uma demanda por esses bens, e já que os mercados privados não conseguem satisfazê-la, os bens públicos são em geral fornecidos pelo governo e pagos com impostos. A falha do mercado no fornecimento desses bens foi reconhecida pelo filósofo David Hume no século XVIII. Influenciado por Hume, Adam Smith, ardente defensor do livre mercado, admitiu que cabia ao governo fornecer os bens públicos cuja produção não seria lucrativa para indivíduos ou empresas. Os bens públicos têm dois traços característicos que os fazem não ser fornecidos pelo mercado. A não exclusividade, pois é difícil impedir as pessoas que não pagam por eles de usá-los. E a não rivalidade, pois o seu consumo por uma pessoa não reduz a capacidade das outras de consumi-lo. Um exemplo clássico é a iluminação pública. Seria quase impossível impedir os não pagadores de aproveitá-la, e o uso que um indivíduo faça dela não impede que os outros se beneficiem dela. Com o desenvolvimento das economias industriais no século XIX, os países tiveram de superar o problema da carona em áreas como a propriedade intelectual. Os bens intangíveis, como o conhecimento e as descobertas, têm as características da não exclusividade e da não rivalidade, portanto, correm o risco de não ser fornecidos pelo mercado. Isso poderia desestimular a criação de novas tecnologias, se não fossem protegidas de algum modo. Assim, os países fizeram leis para conceder patentes, direitos reservados e marcas registradas, protegendo os ganhos obtidos com conhecimento e invenções. A maioria dos economistas reconhece que o governo tem a responsabilidade de fornecer os bens públicos, mas prossegue o debate sobre o alcance dessa responsabilidade. Destaque. Onde as riquezas são absorvidas por poucos, estes devem contribuir mais para o provimento das necessidades públicas. David Hume. Fim do destaque. Leitura de quadro. David Hume, personificação do iluminismo escocês, David Hume foi um dos mais influentes filósofos britânicos do século XVIII. Nascido em Edimburgo em 1711, desde cedo ele mostrou sinais de brilho intelectual. Entrou para a Universidade de Edimburgo aos 12 anos. Primeiro estudou direito, depois filosofia. Em 1732, Hume mudou-se para a França, onde publicou suas principais ideias de filosofia no Tratado da Natureza Humana. Então se dedicou à escrita de ensaios sobre temas literários e políticos e travou amizade com o jovem Adam Smith, que se inspirara em seus textos. Em 1763, Hume ganhou uma função diplomática em Paris, onde ficou amigo do revolucionário filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Em 1768, fixou-se de novo em Edimburgo, onde morou até morrer, em 1776, aos 65 anos. Obras-chave. 1739, Tratado da Natureza Humana. 1748, Investigação sobre o Entendimento Humano. 1752, Ensaios Políticos. Fim da leitura de quadro. Pasta 2. Faixa 1. A Era da Razão. 1770-1820. Introdução. 1766. N. Robert Jacques Turgot defende a isenção de impostos para o comércio e a indústria. Anos 1770. David Hume denuncia o protecionismo comercial dizendo que os países não deveriam se desdobrar para exportar mais do que importam. 1771. Richard Arkwright abre uma tecelagem de algodão mecanizada na Inglaterra e depois instala maquinário que impõe o ritmo da industrialização. 1774. Turgot é nomeado ministro das Finanças da França e tenta reformar os impostos, tributando os ricos proprietários de terra. 1776. É publicada Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, obra clássica de Adam Smith. 1776. As primeiras máquinas a vapor de James Watt entram em operação nas fábricas britânicas, marcando o verdadeiro início da Revolução Industrial. 1776. A Declaração da Independência Americana é aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. Anos 1780. O primeiro-ministro inglês William Pitt, o jovem, adota propostas de Smith para liberalizar o comércio. 1789. Tomada da prisão da Bastilha, em Paris, desencadeia a Revolução Francesa. 1791. Jeremy Bentham formula sua teoria do utilitarismo, cuja meta é a maior felicidade do maior número de pessoas. 1795. Edmund Burke critica envolvimento do Estado na regulamentação dos salários e preços. 1798. Thomas Malthus adverte para o perigo de a população esgotar os recursos e para o sofrimento que isso traria. 1803. Jean-Baptiste Say propõe a lei dos mercados. Nunca pode existir deficiência da demanda ou superabundância de bens na economia. 1817. David Ricardo lança as fundações da economia clássica do século XIX, defendendo o livre comércio e a especialização do trabalho. 1819. Jean-Charles Leonard de Sismond descreve os ciclos econômicos e a diferença entre crescimento de longo prazo e oscilações de curto prazo. 1819. Estados Unidos sofrem sua primeira grande crise financeira, após período de crescimento sustentado. Perto do fim do século XVIII, boa parte do mundo passava por enorme mudança política. A chamada Era da Razão produzia cientistas cujas descobertas levavam a novas tecnologias que transformariam o modo de produção dos bens. Ao mesmo tempo, filósofos políticos inspiravam revoluções na França e na América do Norte, que teriam efeito profundo na estrutura social do velho e do novo mundo. No campo da economia, um novo enfoque científico subvertia a velha visão mercantilista de uma economia, movido por um comércio protegido e confiante nas exportações como meio de preservar sua riqueza. No fim das guerras napoleônicas, em 1815, a Europa, Grã-Bretanha em particular, começara a se industrializar em escala sem precedentes. Era necessária uma nova abordagem para entender e atender às exigências desse novo mundo econômico em rápido crescimento. Homem econômico racional.
O economista que teve mais sucesso nesse desafio foi um escocês, Adam Smith. Sua formação na filosofia dos pensadores iluministas britânicos como John Locke e David Hume levou-o a enfocar o tema de início como pertencente à filosofia moral. Contudo, em seu famoso livro de 1776, A Riqueza das Nações, ele apresentou uma análise ampla da economia de mercado e de sua contribuição para o bem-estar do povo. Foi crucial para sua tese o conceito de homem econômico racial. Smith argumentou que os indivíduos tomavam decisões econômicas com base na razão e em interesse próprio, não pelo bem da sociedade. Quando eles permitiam agir desse modo em uma sociedade livre com mercados competitivos, uma mão invisível guiava a economia pelo bem de todos. Essa foi a primeira descrição detalhada de uma economia de livre mercado que Smith defendia a fim de garantir a prosperidade e a liberdade. Ela costuma ser considerada um marco no desenvolvimento da economia como disciplina. O enfoque da economia que Smith ajudou a afirmar é chamado com frequência de economia clássica. Sua análise de uma economia de mercado competitiva era essencialmente uma descrição do que hoje conhecemos como capitalismo. Todavia, a riqueza das nações era muito mais que uma descrição da economia como um todo, ou macroeconomia. A obra também examinava questões como a divisão do trabalho e sua contribuição para o crescimento e quais fatores contribuíam para dar valor aos bens. A publicação do livro de Smith coincidiu com a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, um período de crescimento econômico acelerado, assistido pela nova tecnologia e inovação dinâmicas. As ideias de Smith encontraram um público disposto, ávido para entender como a economia funcionava e como melhor se aproveitar disso. Sua obra teve enorme influência, abordando muitas das questões que precisavam ser respondidas para gerir a economia de uma sociedade industrializada. Smith tratou em particular do lugar do governo numa sociedade capitalista, defendendo uma função limitada do Estado. Fim do protecionismo. O economista político britânico David Ricardo foi um dos mais influentes seguidores de Smith. Ferrenho defensor do livre comércio, Ricardo pôs o último prego no caixão do protecionismo ao mostrar que todos os países, mesmo os menos produtivos, poderiam beneficiar-se do livre comércio. Ele também lançou um olhar crítico sobre como os gastos e o financiamento público afetavam a economia. Outro dos seguidores de Smith foi Thomas Malthus, clérigo e erudito britânico, famoso atualmente por suas previsões sombrias do sofrimento, advindo de um crescimento da população mais rápido que o dos recursos de alimentação. Muitas das ideias de Smith vieram da escola fisiocrata francesa, notadamente as de Anne Robert Jacques Turgot e François Quesnay, que postulavam um sistema justo de tributação, e Jean-Baptiste Say, que descreveu primeiro a relação entre a oferta e a procura na economia de mercado. Nem todos concordaram com a análise de Smith e no século XIX, logo ocorreu uma forte reação à ideia de uma economia capitalista inteiramente de livre mercado, mas os economistas clássicos do período industrial inicial lançaram questões que hoje continuam no centro da economia. Faixa 2. O homem é um calculista frio e racional. O homem econômico. Leitura de quadro. Em contexto. Foco, tomada de decisão. Principal pensador, Adam Smith, 1723 a 90. Antes, c. 350 a.C., o filósofo grego Aristóteles afirma que o interesse pessoal é o motivador econômico primário. Anos 1750, o economista francês François Quesnay diz que o interesse pessoal motiva toda a atividade econômica. Depois, 1957, o economista americano Herbert Simon argumenta que as pessoas não conseguem receber e digerir informações sobre todas as questões, e sua racionalidade fica amarrada, limitada. 1992, o economista americano Gary Becker recebe prêmio Nobel por sua obra sobre a escolha racional nos campos de discriminação, crime e capital humano. Fim da leitura de quadro. Como indivíduos, somos egoístas. Procuramos melhorar nosso bem-estar pessoal, consumindo bens e serviços e atingindo metas. Tomamos decisões coletando informação e calculando que ações nos ajudarão a atingir as metas sem custar tanto. O homem é um calculista frio e racional. A maioria dos modelos econômicos sustenta-se na presunção de que as pessoas são, em essência, seres racionais e egoístas. Esse é o homo economicus, o homem econômico. A ideia igualmente aplicável a homens e mulheres supõe que todo indivíduo tome decisões para maximizar seu bem-estar baseado numa avaliação ponderada de todos os fatos. Opta por aquilo que lhe oferece maior utilidade.